Bem-vindos ao programa de Coração para Coração. E nesse dia 12 de junho, meu coração não poderia estar mais alegre, porque eu tenho razões imensas de celebrar esse dia. Não porque é o Dia dos Namorados no Brasil, mas porque é o dia de missões. Sabia que é o Dia Internacional de Missões hoje? Então eu queria... não só pensar, mas hoje é o dia de romântico, né? Muitas pessoas ficam tão tristes e deprimidos no dia 12 de junho, porque não tem um namorado, alguém esqueceu de comprar, a esposa reclama que o marido nunca deu uma flor. Então que nesse dia 12 de junho você faça esse dia especial para você. Se ame, agradeça a Deus porque você tem alguém que te ama muito, que você é especial para Deus, e vamos aprender a transformar cada dia que nós temos, não importa o número dele, a data. Às vezes a gente é muito preso às coisas dessa terra, que é um calendário gregoriano que, de alguma forma, ele existe para organizar as nossas vidas aqui, mas na verdade, diante da eternidade, nós não temos, sabe? É uma linha eterna, desde o momento que você nasce até o dia que você morre e continua a eternidade, é uma linha. Agora, cabe a nós transformar as 24 horas que nós temos por dia em uma decisão de ser grato, de aprender a aceitar as coisas que você não podem mudar, né? Temos aí a oração de São Francisco, que todos conhecem, mas também a sabedoria de decidir que eu posso fazer desse dia um dia especial. Então, a todos os missionários do mundo inteiro, você que tem se doado, dado a sua vida por uma causa, né, pelo Evangelho de Cristo, em ajudar pessoas, seja de alguma forma, porque missão, ser missionário é você ter uma missão de vida. E onde você estiver cumprindo essa missão, que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Não poderia deixar vocês aí na expectativa. Eu preciso apresentar com muito carinho o meu convidado de hoje, que é o meu filho mais velho, meu primogênito, Titus Timothy Bontempo Stevens. Bom dia, Titus. Bom dia. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, me sinto muito honrado de estar em frente da câmera pela primeira vez, em vez de ir atrás das cenas, e estou muito animado. Que bom, que normalmente ele é o cameraman, mas hoje ele está aqui e eu quero te dar toda a liberdade hoje, Titus, para você expressar, sabe, o seu coração, completar 18 anos, não é todo dia, né? Para quem cresceu... Só uma vez, né? Depois só melhora. A hora que começa os zerinhos. Os zeros. Mas fala pra gente, Titus, quem é você de uma forma assim... Quem você gostaria de compartilhar com os nossos telespectadores? Né? Ok. Bem, falar um pouquinho sobre mim mesmo. Eu nasci em 12 de junho de 2002 em Chelsea, Londres, que era onde os meus pais estavam morando no momento. Minha mãe conhece meu pai na Inglaterra fazendo um seminário lá. Eu sei que ela com certeza vai contar uma história bem mais prolongada, cheia de detalhes. Mas eu não estava lá para essa parte, ainda vou contar a minha parte. Eu nasci lá em Londres, moramos em Londres por pouco tempo, eu era pequeno. E meu pai, sendo um missionário, também conhecendo a visão da videira, veio aqui para Goiânia, então mudamos para cá. E eu passei esses primeiros anos de infância, né, acho que desde os 3 anos, crescendo aqui em Goiânia, em Brasil, e conhecendo a cultura brasileira. E foi muito bom, uma experiência muito boa para mim, porque eu realmente fui metade inglês, metade brasileiro, não só em pai e mãe, mas em si na maneira que eu cresci. Então isso foi muito bom. Também voltamos depois de novo para a Inglaterra, plantamos igrejas, e foi uma aventura até hoje, né? Eu acho que eu sentei outro dia com meu pai para contar o número de países que nós já viajamos juntos, quantas vezes nós já mudamos de casa. Acho que já bateu uns 15 vezes, uma coisa assim. O tanto de vezes que a gente já mudou de casa e mudou de país. Então... Isso, casas permanentes, né, Tati? Porque houve um ano, no ano de 2009, que nós não tínhamos casa. Então, 2009. por 2009 e 2010, foi quando a Gemima nasceu, nós fomos para os Estados Unidos, ficamos 3 meses. Isso. Aí voltamos para a Inglaterra para questão de arrumar documentos, não foi? E nesses
11 meses na Inglaterra, nós moramos em 9 casas, praticamente quase uma casa por mês. E com as crianças tudo pequeno, é uma aventura, não é a vida? Foi com certeza uma aventura incrível minha infância, né? Não foi perfeito, de quem que é perfeito, mas foi uma aventura e eu me diverti todos os momentos, cara, foi uma diversão todos os dias, né? Sem dúvidas. Eu, olhando em algumas fotos, né, que eu estou selecionando, eu estava tentando selecionar 18 fotos, né, de milhares, porque quando eu comecei a ir nos arquivos, são muitas fotos, né, que a mamãe, porque assim, ser sua mãe, Titus, eu confesso diante de todos, tem sido um privilégio, sabe? Eu acho que toda mãe tem um sonho, né, de poder ter um filho, ter uma filha, e você veio como um milagre de Deus. Quando eu me casei, na verdade, eu tinha assim objetivos que talvez era diferente do normal, né? E assim, eu pensava que ser missionária era ser solteira e não me prender com filhos, com marido, com nada. Eu queria ser aquela missionária mesmo como Mother Teresa, que vai e vive só para missões. Solteiro no campo sozinho. Sim. Completamente. Mas muitas vezes a nossa missão também é ser mãe. É ser mãe. E é uma missão muito grande, muito maravilhosa. E eu lembro muito bem, Tati, que quando eu me casei, eu descobri que tinha alguns problemas de hormônio, e que estava acontecendo que eu não estava bem. Então foi muito difícil já no início do casamento não estar bem de saúde, não saber o que estava errado comigo. E eu lembro que uma vez eu fui tentar fazer um check-up e acabei desmaiando lá no hospital porque eu estava muito debilitada. E naquele período que eu fui levada para a emergência, que eu fiquei completamente inconsciente, eles viram que era algo sério, né? E quando vieram com toda a bateria de exames, eles disseram que meus hormônios eram muito complicados e que eu nunca iria ser capaz de engravidar. E que eu nem deveria deixar acontecer uma gravidez, porque poderia ser risco, poderia ser aborto espontâneo. Então que era melhor eu esquecer a possibilidade de ser mãe. E foi nesse momento que o fato de falar que eu não poderia, lá dentro de mim eu clamei, né? E nós chegamos em casa e o papai orou e pedia a Deus que ele queria não só mas que ele queria uma mesa cheia de filhos. E você foi o primeiro milagre. Uau. Então você é um milagre de Deus. Tati, eu fiz algumas perguntas, assim, eu escrevi algumas perguntas aqui que eu gostaria que você falasse. Então, tipo assim, fala pra gente o que você tem de memórias da sua infância que você pode lembrar, eventos, momentos, episódios. Traz algumas memórias da sua infância que seja divertida. Claro, bem, é interessante como a senhora fala, né, da questão de vocês não poder ter filhos, né, tava todo contra vocês. E eu lembro quando eu era pequeno que a senhora contava esse testemunho e você falava que eu era um filho de milagre. E eu lembro que umas pessoas chegaram em mim, uma senhora e umas crianças também, chegou em mim, eu era pequeno, me perguntaram: como se sente ser uma criança de milagre? Eu parei, eu pensei, como se sente ser uma criança normal? Porque realmente pra mim não fazia diferença, pra mim, não entendia. E na verdade eu escrevi sobre isso no livro que eu estou escrevendo. Ei, surpresas aí, gente! Revelação nesse programa! Parabéns! Revelação. Acho que já estava soltado por aí, mas vai ser um livro. Eu menciono essa questão, né, de antes da minha infância. Eles me chamaram de uma criança de milagre. Eu não sabia o que isso significava, qual que é a diferença eu de outra pessoa. E realmente pra mim não faz diferença nenhuma. Mas aí eu percebi que na verdade o que muitos pais não entendam é que na verdade filhos são a recompensa para eles, né? Sim. São a alegria para eles.
e com certeza no seu caso não podendo ter no começo e depois tendo, foi uma alegria e bênção dobrada. Então essa é uma das coisas que eu escrevo, porque o livro é direcionado para adolescentes e jovens que estão procurando o sentido da vida, que estão procurando o seu propósito aqui na Terra. Então eu mostro para eles nesse capítulo, nessa etapa do livro, como na verdade a plena presença deles aqui na Terra já é uma recompensa, uma bênção na vida de umas pessoas que são os pais deles. Então vocês já vale a pena, já vale a pena até nascendo, até que você não fez nada, simplesmente nasceu, você já fez algo maravilhoso na vida de alguém simplesmente nascendo. Então para mim é uma grande honra nascer para um casal tão maravilhoso como você e meu pai. Então, pergunta sobre minha infância, memórias. Bem, eu acho que quando você fala assim, as primeiras coisas que vêm pra mente são, como hoje, os aniversários, né? Eu acho que esses são bons porque vocês nunca deixaram de me surpreender nos aniversários. Todos os meus aniversários foram espetáculos ridículos de incrível. Não, eu falo ridículos porque alguns foram ridículos mesmo. O tanto de esforço que foram colocados neles. Eu lembro, não sei se foi aniversário de 5 ou 6 anos, que meus pais literalmente alugaram o Parque Areião inteiro, tipo, fecharam o parque para só eu e os meus convidados e os pais entrar no parque, fazer o tour, porque tinha aquela floresta de bambu, né? E eles levavam os guias e mostravam os macacos e tinha um teatro, plataforma de teatro lá, eles alugaram tudo. Ridículo! Tipo, fecharam o parque público. Então... Então meus aniversários sempre foram um espetáculo. E eu nunca esqueço, né? E eu lembro que todo ano você sempre esforçava para fazer algo que era especial. Eu lembro, chegando na adolescência, né? Você entra nessas mentalidades diferentes, ideias diferentes. Você fala, não, esse ano eu não quero festa. Esse ano eu sério, só nada mesmo, não. Aí minha mãe falava assim, não, tá bom, então só vai ser uma janta aqui em casa com seus amigos. Pode ser, tudo bom. Ou um filme aqui em casa com seus amigos. Perfeito. Só um filme com pipoca e uns 3, 4 amigos. Aí tá tudo bem. Aí a semana ia passando e ela falava, mas eu convidei mais esses amigos aqui. Eu já convidou? Tá bom, deixa. Aí, não, mas também vai ser o jantar e um filme. Tá bom, tem um jantar também. Antes de eu perceber, na verdade era um churrasco num parque, a igreja inteira estava convidada, fizeram um evento, levaram banda, levaram não sei lá do que. Então meus pais sempre acharam a maneira. O que eu gostaria de dizer, porque talvez você está aí assistindo e fala, minha mãe nunca fez nada para mim, ou meu pai nunca fez nada para mim. Eu também, foi mais ou menos, assim, a minha infância eu não tive aniversários, assim, até os 15 anos eu nunca tinha tido uma festinha sequer. A gente tinha uma tradição lá que meu pai no dia do aniversário ele comprava um tecido e minha mãe fazia um vestido novo. Então uma vez por ano a gente tinha um vestido novo no dia do aniversário, que era o tecido. Ele comprava do gosto dele, que muitas vezes você dava vontade de doar para sua bisavó. Ixi, nem para ela, tadinha. Mas aí o que aconteceu? Quando eu fiz 15 anos, eu vi, pela primeira vez eu vim em Goiânia, eu morava no interior, na roça, e vinha a Goiânia sozinha para comprar tudo que precisava para fazer as lembrancinhas. E a partir desse dia eu entendi que, na verdade, se você faz um esforço, você não precisa de alguém fazer algo para você, você pode criar, não é? E para você... E eu acho que isso é muito bom porque... Certo? Outra coisa que eu trato no livro é que, como você diz, muitas pessoas crescem sem essas coisas. No livro eu mostro como eu cresci, mas eu entendo que muitas pessoas cresceram de maneiras completamente diferentes. E uma das coisas que eu quero mostrar é que, na verdade, até se você não passou por si mesmo, é uma das razões para você querer dar para as futuras gerações. Como a senhora diz, a senhora nunca teve essas festas de aniversário quando era criança. Então, quando chegou a minha vez, a vez dos meus irmãos, a senhora deu tudo pra gente ter o que você não tinha. Eu posso garantir que pra você foi bem melhor. O presente, na verdade, foi bem melhor, porque é um fato bíblico e também na vida que dando é bem melhor do que receber. Tipo, a sensação no seu alma, no seu espírito de dar e ver alguém alegre de ter recebido a você é bem superior do que você simplesmente receber um presente. Então essa é, acho que, uma coisa muito
é maravilhoso da vida que Deus criou, né? Que até que você não tive, agora, o que você não teve, você pode dar tudo para as pessoas, para eles poder ter, e eu posso te falar, uma recompensa bem maior. E dentro do que o Thais está falando, eu quero que você entenda que isso não significa que você tem que ser um milionário primeiro para você poder fazer essas festas gigantescas para os seus filhos. Não. Dentro do nosso contexto, o Thais, talvez para ele era algo grandioso, mas nunca gastamos um centavo acima do que a gente do orçamento que a gente tinha. Éramos missionários, estávamos sempre dentro de um contexto bem restrito. Às vezes morando em casas de amigos. A gente teve período que muitas vezes a gente ficava assim, as pessoas viajavam, a gente mudava para lá. Aí quando eles voltavam, a gente pacotava tudo, morava no acampamento. Então assim, mas o que acontecia? Dentro do nosso contexto, você usa criatividade. Por exemplo, hoje no seu aniversário de 18 anos, estamos dentro de um período de lockdown, todo mundo está com problemas financeiros, não todo mundo, mas está tendo dificuldades. E a gente não teria condição de fazer aqui hoje uma festa esplêndida, como eu gostaria, uma festa de gala para o meu filho fazendo 18 anos. Mas o que aconteceu no café da manhã quando você acordou? Então... Entra aí. É outra maneira, né? Eles me surpreenderam de novo. Acho que esse ano vocês foram além de todos. Porque eu saí cedo para caminhar com o cachorro, minha irmã foi comigo para me distrair. E a gente foi caminhando e eu sabia que eles estavam arrumando algum café da manhã aqui, porque eu conheço minha mãe, ela não pode ir um ano sem arrumar alguma coisa de especial pro café da manhã. E eu pensei, eu nem tava pensando o que será que eles vão fazer. Eu lembro que eu cheguei aqui na casa e a gente tem uma parte de espera aqui na casa que você não dá pra ver o resto. E minha irmã falou, não, você espera aqui. Ela foi dar um olhar, ela olhou, e ela mesmo ficou surpresa. E eu pensei, mãe, o que é isso? Eu pensei que ia ser uns balãozinhos na mesa, uma coisa assim, sei lá. E finalmente me chamaram, acho que esperei uns 30 minutos. Finalmente me chamaram, eu com fome entrei, eu encontro a mesa de café da manhã dentro da piscina e as cadeiras da piscina e nós, na parte de rasa, né? E nós comemos o café dentro da piscina. Eu não faço a mínima ideia por quê, mas foi muito divertido e essa é a criatividade. E isso que minha mãe tá falando, até que você não tenha todos os recursos, você usa o que você tem para fazer o melhor para uma pessoa. Eu acho que a gente não percebe, mas quando você dá valor no seu coração, você dá tudo para uma coisa, até que seja pouco, para a pessoa recebendo, fica muito mais do que você simplesmente gastar muito dinheiro, mas colocar pouco valor naquela coisa. E a gente não percebe o quanto que, na verdade, fazer algo com carinho vale muito mais do que fazer algo com dinheiro ou fazer algo com grande orçamento de coisas. É verdade. De repente o Tati já até mencionou do livro dele, porque eu tô tão feliz de ouvir que ele já até mencionou isso, porque eu, como mãe do Titus Timothy Bontempo Stevens, o Miracle Baby, um bebê que é um milagre, que em outros programas a gente vai estar mencionando, porque uma vez que ele é um milagre, você já pensa, você, por 3 anos antes do outro milagre chegar, você tem, eu dediquei literalmente, né, Titus, assim, 100% para você. A gente era 24 horas juntos e assim, eu queria te dizer assim que eu me sinto mais uma vez privilegiada quando eu falo essa palavra privilegiada, porque assim, você tem sido um outstanding. O que seria outstanding em português? Seria assim, não que eu queira colocar meu filho acima de qualquer outro, não é. Cada mãe sabe o valor de cada filho, sabe? Não quero aqui colocar que um tem mais valor do que o outro. Mas o meu relacionamento como o primeiro filho foi muito intenso, né, Thais? A gente realmente... Até hoje. Isso que eu queria dizer. A gente tem um amor, e o que eu queria dizer para muitos adolescentes aqui, que tem adolescentes, eu tenho uma filha que já está com 11 anos, já não quer que eu abraço mais, não quer que eu fique perto. O Titus está completando 18 anos hoje. Se eu falar assim, filho, me dá um abraço aqui. Você é no programa? Tem no programa. Olha aqui, ó. A gente se abraça em qualquer lugar, num shopping center, dentro de qualquer lugar público. É um carinho muito grande, um respeito muito grande, é uma admiração muito grande que eu tenho por ele, porque ele tem entrado na adolescência sem querer mudar, sabe, algo nele para querer agradar alguém.
Titus tem deixado, inclusive eu queria a minha próxima pergunta agora, mesmo nascendo dentro de um contexto cristão, de um lar evangélico, filhos de missionários, na época a gente estava sempre, né, viajando, você já cresceu dentro de missões, mas como que você sente que você teve a sua experiência pessoal com o Senhor? Porque ela acontece em algum estágio da sua vida, não é verdade? Sim, claro. Só respondendo aquele último ponto que o senhor falou, né, deu aquele carinho especial pra mim, isso permanece até hoje, porque eu tenho 3 irmãos mais novos, e se um deles sair por 3, 4 horas pra jogar futebol, não avisar, não falar nada, desaparecer, não perguntam, mas se eu, o mais velho, desaparecer por meia hora, é ligação, é mensagem, aonde que você tá, meu filho? Você não avisou, você tá bem? Cada meia hora, mas os meus outros irmãos não. Eles podem sair de boa, mas eu acho que isso é uma das bênçãos de ser o primogênito. Mas vamos então, já que você está nesse assunto de ser o primogênito, porque quando eu falo de milagres, inclusive vocês vão ver um clipe nesse programa do Café da Manhã, que foi especial, vai sim, você vai ter o privilégio de ver a gente ali junto, você vai ver que tem o Titus, que é o mais velho, que está com 18 anos, e nós temos o Daniel David, que quando o Titus completou 2 anos e meio, ele começou a pedir para um irmão. Aí eu falei para Jesus, então o Senhor tem que fazer, porque se é milagre, o Senhor tem que trazer. E o Senhor trouxe o irmãozinho dele, que é o Daniel David. E na época o Titus nasceu em Londres, lá no hospital de Chelsea, né? Chelsea. E aí então eu engravidei do segundo milagre, né? Pensei, bom, do milagre dobrado já tá ótimo, vou pro Brasil ter o Daniel lá, porque aí eu fico com um inglês e um brasileiro. Só porque chegando aqui, nós decidimos ficar mais uns 6 meses aqui no Brasil para o pai deles, daí o Jazz aprendeu o português. Mas o que aconteceu? Dentro desses 6 meses eu descubro que estou muito adoentada, que preciso ir para o hospital. Chego lá, estou grávida do 3º milagre. E esse 3º milagre veio também de uma forma muito especial, que cada filho vem com um pacote de coisas boas, que acrescenta a família, que completa a família, né? E veio o Pedro, que é muito extrovertido, muito dinâmico, alegre, e uma vez que ele chegou, a casa realmente mudou de uma vez para sempre. E depois que veio os 3 filhos, eu já estava muito agradecida. Lembro que a minha sogra veio para o Brasil nos visitar aqui nesse período, e eu apresentei os 3 meninos para ela e falei, olha, da minha parte eu penso que aqui está a minha porção de netos que eu tenho para oferecer para você. Aí o seu pai ouviu e veio comigo assim um pouco triste, depois falou, olha, eu não gostei do que você falou, porque eu quero uma filha. E eu falei, então ora e pede a Deus, porque eu não posso te prometer. Ele orou e pediu a Deus, eu me engravidei, e dentro de poucos meses eu sabia que era de uma filha, que ela iria nascer em setembro, que foi um presente de aniversário pra gente, que eu e meu marido faz aniversário um dia só. Então, assim, vocês todos têm, assim, esse adicionamento. Agora, eu gastei mais tempo com você e depois 3 de uma vez chegaram. É claro que mudou a dinâmica. Então, hoje eu tenho um relacionamento muito bom com o Daniel, com o Pedro. A gente está aprendendo que a gente é muito parecido com o outro, então a gente tem as mesmas intensidades, e quando 2 são intensos, nós somos de setembro, setembrinos aí sabem muito bem, e então assim, filho, como que é também, depois a gente entra pro assunto da sua experiência com Jesus, né, mas também para você foi assim, você teve que abrir mão, né, de repente você tinha 24 horas da minha atenção, do meu tempo, e de repente você tem que dividir com 3 bebês, e você foi muito bom Big Brother. Sim, acho interessante porque tem muitos filhos que realmente tem problema com isso, né? Que as mães e os pais dão toda a atenção para eles no começo, de repente chega outro, tem que dividir o tempo, e eles sentem essa divisão. Rejeição. Não sei. Eu pessoalmente nunca senti, porque pra mim o irmãozinho foi como um brinquedo. Foi um brinquedo novo. E foi um brinquedo novo que os meus pais gostavam de brincar junto. Então, pra mim foi só felicidade, né? Porque eu sei que tirava tempo de mim, mas também eu achava... Tava juntos, a gente era sempre muito juntos. E muitas vezes, quando vocês estavam dando atenção pra ele, eu estava lá também dando atenção, porque eu achava o máximo. Ter essa coisinha aí que gritava e chorava e mexia. Então, pra mim foi um brinquedinho novo. Então, foi tranquilo. E também todos os meus irmãos... eu posso falar
lógico, nós temos muitas diferenças e muitas brigas, mas isso é muito normal. Mas todos eles eu tenho memórias muito boas de brincar juntos, somos melhores amigos, né? Vocês compartilharam o mesmo quarto praticamente a vida inteira, né? Praticamente a vida inteira, então só... E até hoje você tem o seu quarto, eles pegam os colchões e jogam pra lá de vez em quando? Até hoje, eu acho que eu já tive meu próprio quarto 2 vezes na minha vida. E as 2 vezes os meus irmãos, até hoje que eu tenho meu próprio quarto, meus irmãos pegam os colchões dos quartos deles e jogam no meu quarto. Eu fico perguntando, ué, vocês têm 5 anos agora? Tô com medo de trovão? Até essa noite a sua irmã também. E ontem à noite minha irmã jogou o colchão lá no meu quarto e dormiu lá, não sei porquê. Você é o Taitai, né? E é assim, o jeito porque, que vai. Então, Tati, nós vamos falar, porque alguma coisa, assim, tem pessoas, né, que falam, tem um dom especial. Eu sei que cada pessoa tem um dom especial, específico. No seu caso, Tati, eu creio, sabe, que Deus te deu assim uma unção que você amadureceu rápido, sabe? Eu lembro que até mesmo pequenininho você já falava como um adulto, você nunca teve voz de criancinha, de bebê, de birra. Eu nunca te vi dando uma birra porque eu falei não, meu filho não, tá bom, mamãe. Até hoje, às vezes às vezes eu tenho esse conflito com algum dos outros seus irmãos, dos seus outros irmãos, que eu falo alguma coisa, eles têm aquela coisa de resistência, de meu filho, não vai dar. Ai, tudo bem, mamãe. Então, assim, é algo assim muito da sua natureza, né? Mas isso não é só uma coisa da natureza humana. Eu acho que você tem tido suas experiências com o Senhor, você com certeza, sempre amou Jesus. Desde pequeno, acho que como você diz, deve ter com certeza sido um dom, porque eu não lembro dessa época, né, muito bem, então eu não posso falar por que eu agi assim, mas uma memória que eu tenho muito clara, que desde daquela época no meu subconsciente sempre ficava girando, era quando eu tinha novinho e nós estávamos plantando a igreja lá na Inglaterra, e o prédio que a gente alugava era metade de museu de trem, você lembra? Ah, sim. Que tinha um trem lá dentro, a gente colocava as cadeiras, porque tinha um palco de eventos, lembro, e a gente sim. usava esse lugar. E eu lembro naquela época, lendo, não lembro se foi na salinha, alguma coisa, mas eu lembrei do 5º mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe, e você viverá por muito tempo na terra. E eu lembro que o professor falou que é a única... na verdade foi meu pai, eu acho. É o único mandamento que vem com uma promessa. E tem várias interpretações dessa promessa, né? Ele está falando, tipo, da sociedade, está falando de pessoalmente, você vai viver muito tempo. Mas eu acho que é algo bem mais profundo do que isso. Eu acho que honrando seu pai e sua mãe, longa vida na sua terra, sua vida será longa na terra, não somente uma questão de idade, mas questão também de amadurecimento. E em questão de, tipo, seu relacionamento com as pessoas serão longas, profundas e maduras. E eu sempre lembrei disso, e isso foi algo muito importante de mim. Então, até na adolescência, que você tem todas essas emoções acontecendo tudo ao mesmo tempo, fala, pai, eu quero sair com os amigos hoje. Não pode. E, sabe, as coisas não vão do jeito que você quer, você fica estressado, você quer ficar rebelde. Voltava pra minha cabeça, teu pai e tua mãe. E eu sempre sentava e pensava, eu posso ficar bravo, mas ficando bravo eu não estou honrando os meus pais. Até se eu não falar nada, até se eu ficar quietinho aqui, até eu ficando bravo quietinho aqui, não estou honrando os meus pais. Então eu sempre ficava calmo até passar. E esse foi um dos segredos para minha adolescência. Porque não é que eu estava querendo uma bênção em retorno. Olha, Deus, eu honrei os meus pais e minha mãe não ficando brava, agora me dá isso aí. Não era por causa disso, é porque eu sabia, peraí, se a minha vida for longa aqui na Terra, eu quero ter um relacionamento excelente com os meus pais. Porque tem muitas pessoas que têm relacionamentos terríveis com os seus pais. Agora, toda vez que chega Natal, aniversário, tem que ter aquela coisa esquisita, difícil, junto. Meu Deus, imagina isso por 80 anos da sua vida. Então, isso foi algo que eu sempre levei super, super importante. Para priorizar, para parte da sua guardar, vida. Com certeza, um relacionamento bom com seus pais, em todas as formas, todas as maneiras. E
não tem problema de você discordar com seus pais. Eu lembro meu pai falando isso plenamente pra mim. Você pode discordar comigo, tudo bem. Em questões de opiniões, né? Ele falou, um dia você vai ser seu próprio homem, vai morar sozinho, você vai poder fazer o que você quiser. E você pode ter opiniões diferentes. Mas até nisso, quando você está debaixo da minha casa, você está na minha casa, você vai respeitar as minhas regras. Eu sempre aprendi isso. E também, até depois disso agora, até que eu posso diferenciar em, sei lá, questões políticas ou econômicas, alguma coisa assim, eu sempre vou ter o mesmo respeito pelas regras do meu pai, porque eu quero manter esse relacionamento. Né? Isso vai permanecer para sempre, com certeza. Porque se você já passou essa fase mais complexa que é dos teens, né, que desde a hora que você entra no 13... Eles falam, né? Então assim, você pelo menos já tem agora, muito mais agora que você já tem uma forma mais madura de pensar, né? E com certeza a gente também vai aprendendo a respeitar você também, porque às vezes os pais querem que só os filhos respeitam eles, né? E às vezes eles não dão também o espaço que o filho precisa, não dá assim aquele respeito na opinião que o filho tem. Muitas vezes você tem que pedir desculpa para o seu filho, né, filho? Inclusive eu queria até que a gente falasse um pouquinho, porque eu sei que tem muitos filhos aqui, muitas mães que já passaram por problemas de saúde emocional e tudo, e querendo ou não afeta muito os filhos, porque eu sei que os filhos têm um espelho da mãe, a gente afeta muito os filhos. Eu sei que infelizmente teve uma fase que a mamãe não estava bem, né, que eu entrei numa fase depressiva muito profunda, e eu sei que você, sendo mais velho, sofreu porque você teve que assumir responsabilidade, tá mantendo o equilíbrio, porque muita gente da casa ficava todo mundo tenso, não era? Sim. Como que você lidou? Como que foi para você ter, né? Porque muitas mães passam por isso. Então, era uma fase interessante da vida, porque eu estava naquele ponto da sua vida que você está começando a entender as coisas, mas você não entende a pintura inteira ainda. Mas você está começando a entender as cores, o jeito que é pintado. Então eu acho que eu estava com 10, 11 por aí, né? Então, foi não é que eu estava num estado muito preocupado, porque eu realmente não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu sabia que a senhora passava muito tempo dentro de cama, eu sabia que a senhora não saía muito, dormia até tarde, e isso era, na minha mente, eu sei que isso não é normal, mas eu não sabia que era um problema. E eu acho que meu pai fez muito bem para nos guardar disso. Um trabalho absolutamente excelente. Fantástico, porque se alguma coisa estava errada, se não estava naqueles dias ruins, ele chegava lá embaixo, ele simplesmente falava, gente, deixa a mamãe dormindo hoje porque ela não tá sentindo muito bem, eu dei um remedinho pra ela, daqui a pouco ela melhora, tá bom? Então a gente já sabia, não é pra bater na porta hoje porque mamãe tá dormindo. Pra nós era isso. Porque uma criança ansiosa não faz bem pra ninguém. E eu acho que isso é algo muito importante. Até que eu tive que assumir muita responsabilidade em questão de cuidar dos meus irmãos. Porque meu pai era um pastor full time, né? Ele trabalhava semana inteira cuidando de pessoas, escrevia um sermão novo toda semana para pregar no domingo. Então eu tive que assumir muitas posições, até da esposa do pastor da igreja, né? Porque era eu que estava lá montando o som, com 10 anos eu corria para lá e para cá na igreja, montando as coisas, organizando as coisas. Com 10 anos eu já estava falando para as equipes o que eles iam fazer, aonde. Estava correndo pro meu pai, perguntando o que ele queria, porque eu precisava cumprir aquele papel. E para mim foi diversão demais, porque eu podia mandar em gente mais velha. Então, para mim eu me diverti, não foi um esforço para mim. E também cuidando dos meus irmãos, até hoje, na verdade, você pode perceber que a minha irmã, ela tem muita pegada a mim, porque se eu tava com 10, 11, ela tava com 4, 3. Então, eu cuidava dela quando ela, sabe? Porque se eu não tava presente naquele momento, se ela tava triste, chorando, eu que ia lá. Então, até hoje ela é muito apegada a mim nessas coisas. E o papai viajava muito também. Meu pai também viajava muito. Então, você muitas vezes, o Thales teve um período da vida também que nós não tínhamos casa e meu esposo procurando lugar para arrumar em outro país. Então, sim, a gente teve que ficar aqui no Brasil, nós ficamos uns 6 meses só eu e as crianças, e você literalmente
cobriu ali, você com apenas 7 anos, você cuidou dos seus irmãos como se fosse, né? Eu lembro que até um dia a gente terminava o dia, que punha eles para dormir, aí você ia assistir cricket. Verdade. Para relaxar. Pra relaxar. Aí teve um dia que você falou, ai mamãe, eu estou cansado de ser o irmão mais velho. Eu acho isso é bom porque mostra a realidade, né? Muitas pessoas acham que, nossa, então o Tides era criança perfeita, então não, meus amigos. Eu ainda era uma criança, então eu também passava por vários problemas. Não era que agora eu não tinha problemas, agora que eu estava cuidando de problemas de outros. Mas eu acho que isso é um sinal de amadurecimento, e uma das coisas que me fez amadurecer mais rápido, com certeza nessa idade, foi o fato de uma pessoa madura, até tendo seus próprios problemas, cuida dos problemas de outros também. Né? Esse é uma pessoa madura, ele cuida dos problemas de outros. Então, eu tinha 10 anos de idade, eu tinha escola, tinha amizades, problemas de infância, era normal. Mas ao mesmo tempo eu estava ajudando outros. Então isso com certeza me ajudou a amadurecer bem mais rápido. A senhora tá certo, né? Quando a gente estava morando nessa casa, fazia tudo, ajudava meus irmãos com tarefa, fazia a minha própria tarefa, ajudava você a colocar todo mundo pra cama, aí eu sentava no sofá. E eu lembro que a gente tinha uma TVzinha, aquelas de caixa, né? E ela só aceitava DVD, não tinha televisão. Só DVD. E os únicos DVDs que a gente tinha era um desenho de criança, que eu não gostava, e um set inteiro de um torneamento de cricket, que era o esporte, que eu acabei apaixonando por causa desses vídeos e me tornei parte de um clube, de um clube estadual lá da Inglaterra, depois por causa desses vídeos. Mas eu passava horas só assistindo, reassistindo. E era a minha maneira de relaxar, né, depois do dia. E foi muito bom. Eu tenho certeza que, tipo, no momento eu sentia mais pressão. Mas a vida é assim, né? No momento você sempre sente mais pressão, mas olhando pra trás, tudo parece, tipo, vendo que tudo deu certo, tudo fez parte do crescimento. Tudo é uma alegria. Filho, e fala também dessa paixão, né, que você tem, no caso... Você tem alguns esportes que é mais interessante que outros, mas tem uma paixão sua aí que é a da leitura. Você, assim, desde quando nasceu, quando você já começou a dar conta de segurar alguma coisa, você segurou um livro. Você era apaixonado pelos livros, inclusive indo pelas suas fotos, não tem uma foto que não acha o Tides com um livro na mão. Então, assim, leitura tem sido uma paixão muito grande para você. E, obviamente, quem lê vai adquirindo conhecimentos e entendimentos de coisas que muitos outros que estão do lado de fora não conseguem alcançar, porque você está armazenando aí muita informação, muita sabedoria, né? Porque eu acho que você também não perdeu tempo lendo qualquer coisa. Sempre você teve boas escolhas nos seus livros, você teve uma variedade de livros também, e isso gerou o desejo de escrever. Fala um pouquinho pra gente dos livros que você já leu, se você lembra quais foram os livros que impactaram você. Vai aí, fica à vontade. Então, acho que esse desejo de livros começou quando eu era bem pequeno mesmo. E muitos pais falam, muitos filhos falam assim, mas eu não tenho gosto de ler e tal, assim. A única razão que você não tem gosto de ler é porque você não começou com idade nova. Essa é uma dica para qualquer pai aí. Coloca o seu filho para ler. Aliás, lê com eles, né? Lê com eles. Seu pai foi muito bom nisso, né? Muito não teve bom uma noite. Se ele estivesse viajando, a mamãe estava lá. Toda noite você foi dormir com uma leitura, não foi? Eu acho que isso, na verdade, é culpa da mudança de cultura que nós temos na sociedade hoje em dia. 50 anos atrás, a maneira que um pai acalmava o seu filho se a criancinha estava chorando, era contando uma história, cantando uma música, fazendo uma gracinha com eles. Hoje em dia não, hoje em dia você entrega o celular com um joguinho e a criança fica de boa. E eu acho que isso, na verdade, destruiu essa conexão, porque o que você coloca da idade jovem vai amadurecer enquanto eles crescem. E com certeza é muito mais prático se você tá na casa dos amigos, seu filho tá chorando, você entrega o celular para eles e pronto, resolveu o problema, muito mais prático. Mas perde aquela coisa preciosa que era antes, porque agora você não vê pais sentando com seus filhos para contar uma história, para ler um livro. E então o filho nunca cresce criando gosto. E o meu pai sempre era bom comigo, até antes de eu conseguir falar, meu pai lia livros para mim, e nem sabia se eu estava entendendo, sabe, mente de uma criança, mas ele lia mesmo assim. Se fosse a historinha de uma minhoca comendo uma folha,
Ele lia, e eu olhava as fotos, eu olhava... E até de uma idade pequena, eu lembro, né? Tinha esse livro da minhoca que ela ia crescendo. E eu lembro de tudo, eu lembro das páginas. Eu não sabia o que as palavras significavam. Mas eu já tinha esse gosto de olhar e ver como a história ia desenvolver. E eu lembro... a primeira palavra que eu falei, que foi maçã, de todas as palavras, não foi mãe nem pai, foi maçã, porque eu tinha um livrinho, que a primeira palavra no livro era uma maçã grande com maçã. Então era a primeira Era um palavra. livrinho de madeira, que eram 3 páginas, ABC. Então tinha apple, bowl and bola cat. E gato. Cat. Aí ele era tipo de um brinquedinho, né? Ele era assim, aí ele sentava para comer todos os dias, então ele tinha um livrinho dele já bebê, ele sentava na cadeirinha ali, aí apple, todas as manhãs. E eu tinha o costume também, Tati, por exemplo, eu ia subir as escadas todas as vezes, fielmente, 1, 2, 3, aí em português, 1, 2, 3, ele sempre descia contando em português e voltava em inglês. Teve também, assim, a música, igual você falou, todos os momentos de tomar o banho na banheira, você tinha um livrinho que era de plástico, que podia cair na banheira, com todos os ABCs, com os ABCs. E tocava musiquinha também. Uau. E a gente cantava muito no carro, a gente cantava, então isso voltando, né, porque nós, claro, estamos agora nessa fase da tecnologia, onde realmente tem que ter esse adicionamento, mas... se possível, sabe, tira um dia para você ir acampar com seus filhos onde não tem Wi-Fi e leva uns bons livros, se eles são pequenos, livros que venham chamar a atenção, e você vai ver que isso vai marcar a vida deles para sempre, não é, filho? Ou simplesmente contar uma história ou pegar um livrinho e ler para eles, porque muitos pais falam, não, você vai lá no canto, você lê o livro que a escola mandou para ler, eu fico, vai lá e lê. Mas se é uma coisa que meu pai sempre fala, né? Quando ele fazia com a gente quando era pequeno, quando tinha uma comida que não queria comer, ele não forçava a gente a comer. O que ele fazia? Ele pegava e ele comia. E ele comia com gosto, ele fazia barulho. Que comida maravilhosa! E a gente vendo ele comer com gosto, criou a vontade dentro de nós para também comer com gosto. Então, desde pequeno, vendo meu pai lendo com gosto, me deu o desejo de eu também ler. Então, esse é o segredo, simplesmente... faz com gosto as coisas que você quer que os seus filhos fazem também. Meu filho, vamos honrar aqui o seu pai, porque eu acho que você, né, pode estar aqui com 18 anos hoje, 12 de junho de 2020, você pode agradecer a Deus por um pai maravilhoso que te deu. Igual você falou, ele não é perfeito, ele tem muitas coisas que irrita a gente, como todo mundo tem hora que... Mas o seu pai, como esposo, ele realmente tem ido a milha extra, né? Ido 1 quilômetro a mais daquilo que ele poderia fazer. E ele, nesse sentido, por exemplo, de exercício, ele nunca força você a fazer o exercício. Tá, se você tem que ir fazer exercício fixo. Sim. Ele vai e corre. Ele vai, entra na piscina, ele nada. Ele vai, vamos lá, eu vou com você. Às vezes eu sei que ele tá super, super cansado, que se fosse eu, fala tchau e benção, vamos lá jogar o tênis pra lá e deixa eu quietinho aqui. Sim. Ele troca, põe o tênis, vamos lá jogar tênis, joga por 1 hora ou 2 horas ali com cada filho. Então acho que a gente poderia nesse programa também honrar, né, o seu pai, claro, e motivar. Se você não tem ainda conectado com seus filhos, se você acha que não é minha natureza. Ontem mesmo eu estava com uma mãe e ela falava para mim assim, eu falava para ela só falava o negativo para a filha. Eu falei, vamos tentar, pelo menos no período que a gente estiver junto, você conseguir falar o positivo. Ela, não é minha natureza, eu não tenho natureza para maternidade. Aí eu falei, tem sim, todo mundo tem natureza para maternidade, mas a gente tem as nossas formas de pensar. Então assim, se você está me assistindo aí, você se identifica com aqueles assim, fala, nossa, good for you, Tati, bom para você, né, que você tem esse pai maravilhoso. Eu não tive pai, eu não tive mãe. Eu sei que essa é a realidade de milhares de pessoas hoje no Brasil e no mundo inteiro. Nós somos uma geração de fatherless, de crianças que não tiveram pai, que não tem uma figura paterna. Na verdade, a maior na história. Hoje em dia, eu acho que 75% de negros crescem sem um pai, que é uma das maiores razões por ter uma divisão tão grande em questão de
nível de vida, em qualidade de vida entre comunidades negras e também até em comunidades brancas, hispânicas também, acho que é 60%. E até em comunidades brancas, nos últimos 20 anos, subiu de 5% a 35%. Estão crescendo sem pai. Então, na verdade, a sociedade está decaída nessa maneira e a razão que crime está subindo, que desemprego sobe, muitas pessoas falam é culpa do sistema, mas a maioria das vezes é o fato que cresceram sem uma figura paternal. Exatamente. E isso é incrivelmente importante. E quando o senhor falando, eu nunca entrei em nenhuma equipe de esporte, se for cricket, ou rugby, ou tênis, porque meu pai mandou. Nunca. Eu sempre ia porque eu quis. Por quê? Porque meu pai me contava de quando ele era menino, quando ele estava na escola, ele era o capitão do cricket, ele era o capitão do rugby, ele jogava tênis, ele fazia todas essas coisas. E eu pensando, cara, meu pai fazia isso na minha idade, então eu tenho que fazer também, ué. Lógico que eu preciso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a treinar cricket. Eles me subiram 1 ou 2 anos da minha idade, eu acho que eu tinha 10 anos e eu estava jogando com os meninos de 12 e 13. Eu lembro, sim. Porque eu lembro que meu pai, ele tinha uma técnica específica de jogar cricket que poucos tinham. E ele me falou que ele tinha, ele nunca me forçou a aprender. Ele falou, você pode jogar da maneira que você quiser. Eu falei, não, mas eu quero aprender essa. Eu aprendi, por causa dessa técnica específica que poucos sabiam, eles me promoveram 2 anos pra cima, né, na equipe. Então, e mostra a diferença, né? Quando você vê os seus pais fazendo algo com gosto, cria vontade dentro de você de fazer. Isso teve a reação oposta comigo em aprender o piano. Eu lembro quando eu era desde pequeno, vocês botavam eu pra aprender o piano e eu odiava. Porque não, mas também a professorzinha era uma senhorinha velhinha que ela tinha um cheiro estranho e era muito ruim. Né? E eu lembro que eu nunca consegui criar gosto de aprender o piano ou o teclado. Mas uma das razões disso é porque nenhum dos meus pais tocava. Minha mãe tocava o violão e cantava, meu pai cantava, então eu já tinha um gosto para aprender o violão. Mas o fato que eles não tocavam o piano, mas simplesmente queriam que eu tocasse, não criou vontade nenhuma dentro de mim. E agora que eu vejo meus irmãos tocando muito bem, os meus 2 irmãos tocam piano, estão aprendendo muito bem, agora que eu vejo, nossa, eles estão tocando bem, eu vou lá aprender essa música também no piano. Então, dando continuação ao nosso programa, né, eu estou muito feliz de estar tendo essa conversa de coração para coração. É interessante como a gente começa a conversar com alguém. Você pensa, poxa, eu poderia passar o dia todo com essa pessoa aqui conversando, porque além de ser meu filho, eu admiro demais e está, né, nos seus 18 anos com tanta sabedoria, com tanto entendimento, ainda que hoje a gente está falando mais de fatos já acontecidos, de infância e tudo, a gente nem não entrou ainda nessa parte, né, que eu gostaria que a gente, para finalizar o programa hoje, a gente ter um tempo para você falar ainda um pouquinho, né, as pessoas que impactaram a sua vida. Eu sei que além de Jesus, como você teve essa definição que você é filho, que você é salvo, e depois também quais são as pessoas, Titus, que hoje, ou seja da história, que impactaram a sua vida em termos de, né, personagens bíblicos, personagens da história e hoje atual também, que te traz influência, inspiração. Uau, ok. Eu acho que uma das coisas que as pessoas falam muito interessante, tipo, uau, como você passou a sua adolescência inteira sem ter algum momento rebelde, algum momento de rebelião contra Deus, contra a igreja. Eu posso falar, eu nunca tive um momento assim, e na verdade na minha mente nunca surgiu a vontade de fazer algo assim. E eu acho que 2 razões, primeiramente, né? A primeira razão, porque eu acho que foi quando eu fiz 11 anos de idade, por aí. Eu lembro que foi quando eu comecei a entender a graça de Deus, quando eu comecei a entender quem que era Deus na minha vida. Porque antes, Deus é simplesmente a pessoa que os professores na escolinha no domingo te ensinam. Porque você não entende as coisas ainda. Mas quando você vai entendendo as coisas, você pode começar a criar um relacionamento. E eu lembro que com 11 anos, eu começando a entender, na verdade, a profundidade de Deus. E eu sempre tive uma consciência muito forte quando eu era pequeno, né? E eu lembro que, tipo, se eu errasse, eu sentia muito, e muito mal. E eu lembro, tipo, chorando mesmo, orando, pedindo Deus por perdão. E quando eu comecei a entender a graça dele, isso, desde uma idade pequena, começou a explodir minha mente.
Então eu sempre tive uma paixão muito grande por Jesus. E eu sei que muitas pessoas eles crescem com a mentalidade de eu não quero fazer nada de errado para eu ofender Jesus. E muitas crianças até são ensinadas desde pequeno nas igrejas, se você fazer isso, Jesus vai ficar triste, Jesus vai ficar bravo. E eu lembro que eles me falaram isso aí, mas nunca sentava certo comigo. Eu disse, mas isso não faz sentido. E quando eu fui, na verdade, entender que realmente nosso pecado deixa Jesus triste, né? Porque não é o desejo que Ele quer para nós. E eu lembro que os professores na escola cristã que eu dava falavam assim, se você não comportar bem, vai ter punição. Por quê? Porque no céu, quando você for lá, tem um telão enorme que vai mostrar a sua vida inteira para todo mundo quando você chegar lá. Então todas as crianças, então eu tenho que comportar, porque senão vai aparecer lá no telão eu fazendo algo de errado e eu não quero que as pessoas vejam isso. E eu lembro quando eu era pequeno eu tinha muito medo disso. Eu pensava, nossa, que horrível, né? Porque agora eu nunca posso desfazer o que eu já fiz. Mas quando eu comecei a entender a graça de Deus, que até que o erro, a Bíblia fala que Ele joga os nossos pecados no lago de esquecimento, que nem Deus lembra. E eu pensei, cara, se nem Deus lembra dos meus pecados, quem sou eu para lembrar e me julgar? Então, quando eu entendi isso, que na verdade Deus queria tanto que eu caminhasse nos caminhos deles, que eu seja livre do pecado, eu comecei a ter um entendimento que, peraí, o pecado não é parte da minha natureza, né? Não é simplesmente Deus mandando eu não fazer. E a mesma questão de gosto. Como eu disse, meu pai, eu vi o meu pai gostando de esporte e eu gostei de esporte. Mesma coisa, eu olhava para o meu pai celestial e eu vi o gosto que ele tinha nas coisas boas e eu também criei gosto por essas coisas boas. E eu via que Deus completamente separado das coisas do mundo, eu percebi, parece isso não é parte da natureza do meu pai, não é parte da minha natureza. Então desde pequeno eu já tinha separação completamente de pecado. Eu pecava? Lógico! Eu era criança, até hoje. Então, é porque nós, infelizmente, moramos em corpos caídos que são parte desse mundo, são pó dessa terra que um dia vão voltar. E não tem jeito de eu mudar isso. Mas minha natureza espiritual sempre foi separada. E eu acho que a segunda coisa que me fez realmente me separar em essa questão foi o fato, como você pensou, quem você admira no passado, presente, e que todas as pessoas que eu olhava na história, que eu admirava, tinha toda uma coisa em comum, que quando eles cresciam, eles eram diferentes de alguma maneira, né? Eles tinham alguma coisa que diferenciava. Ninguém cresce simplesmente um adolescente, uma criança normal e virar alguém super influente. E sempre dá pra perceber, tem algum momento na vida deles que algo acontece que eles viram diferenciados. Por exemplo, Billy Graham, ele cresceu 17 anos da sua vida, uma criança normal, no mundo, não família cristã. Conheceu Jesus com 18 anos de idade, de repente a vida dele mudou. Porque o cara não sabia nada, ele tinha acabado de receber Jesus, mas desde aquele dia ele já estava pregando o evangelho. Muitas pessoas, quando eles convertem, agora eles entram no processo lento de entrar na igreja, começar a entender as coisas. Billy Graham não. Até que ele entendia pouquíssimo, ele fala, não, mas o que eu já entendo eu vou falar. Então ele já desde aquela idade começou a pregar, então ele tinha algo diferenciado. Aí você olha todos os grandes homens e mulheres da história, eles têm algo que é diferente deles, porque eles fizeram a decisão, eu vou ser isso, eu vou ser, e não porque eu quero ser reconhecido, não porque eu quero ser famoso, não porque eu quero ser lembrado, mas porque isso, na verdade, é uma reação a quanto que eles entenderam que quanto Deus fez por eles. E tudo isso, todas essas coisas como fama, reconhecimento, história, é tudo simplesmente consequência. E eles não fizeram nada porque eles queriam chegar numa posição. Não, eles fizeram algo porque era parte da natureza deles de fazer. Porque quando você recebe perdão, você perdoa. Quando você recebe amor, você ama. E é o mesmo princípio, quando você recebe essas coisas de Deus, você vai devolver. E eu olhava para esses homens e mulheres de Deus grandes e eu falava assim, não, eu vou ser um adolescente diferente, eu vou ser diferente. Porque eu também olhava para as minhas amizades ao redor e muitas pessoas usavam as frases tipo, não, cara, mas todo mundo faz. E não é que, tipo, até que você tende, todo mundo em algum momento. É normal. Essa é a frase que nunca encaixou comigo. É normal. Eu falo, mas eu não quero ser alguém normal. Pessoas normais não são lembradas. Pessoas normais não fazem diferença. Eu falei, eu não vou ser uma pessoa normal.
Então, uma das coisas incríveis, né? Vou falar um show segredo aqui, revelação. Eu sou, que eles falam em português, bebê. Nunca beijei alguém, né? A pessoa fala, nossa, você tá fazendo 18 anos, você nunca beijou alguém? Não, nunca beijei. E não é por falta de oportunidade, porque eu decidi que eu não queria beijar. E eu lembro, eu fiz essa decisão com 13, 14 anos. As pessoas falavam pra mim, mas Titus, acontece, cara, acontece, é adolescente, é adolescência, é normal. Mas eu falei, mas eu não vou ser normal, eu vou ser diferente. E eu, em nenhum momento, tive dúvida que eu ia conseguir, que eu não ia conseguir. Até hoje, isso é algo completamente normal pra mim. Porque eu desde pequeno fiz a decisão, não, eu não vou ser alguém normal. Porque pessoas normais não são lembradas, né? São simplesmente vêm e vão, já passaram milhares, milhões de pessoas normais, mas poucas pessoas diferenciadas. E se alguma coisa pequenininha, como nunca ter beijado alguém, me faz diferenciar, tudo bem. Pra mim tudo bem, porque essa é uma das decisões que eu fiz. Eu não quero ser simplesmente mais um que chega no céu e Deus fala, bem-vindo, filho, né? Tudo bem, entra. Não. Pra mim isso vai ser um desapontamento tão grande chegar no céu e simplesmente, bem-vindo, filho, você converteu, viveu sua vida, parabéns, chega aqui. Não, eu quero chegar no céu e ter algo diferenciado, porque os anjos, as pessoas vão olhar pra mim e vão falar, não, aquela pessoa realmente, essa pessoa foi diferenciada. Eu não estou trabalhando para receber isso, eu não faço isso porque eu quero ser reconhecido no céu. Não, isso na verdade vai ser simplesmente consequência, porque o que Deus deu pra mim eu vou refletir de volta. Então se eu posso explicar, como que eu seja igual a você, muito simples. Como eu falei, criar gosto pelas coisas que o seu Pai Celestial gosta, criar gosto pelos gostos do Pai, ter disciplina. E muitas pessoas, ser disciplinado é alguém que nunca quebra a rotina. Não, isso não é verdade. Ser disciplinado é alguém que sabe o que ele acredita, sabe o que ele quer e faz. Até que ele erra às vezes, até que ele não cumpre uns dias, mas ele sempre tem eternamente um alvo de cumprir isso. Isso é disciplina. E determinação. Simplesmente. Entender o amor de Deus, refletir ele, ter disciplina e determinação. Porque eu sempre fui uma pessoa muito determinada, a senhora sabe disso, né? Eu nunca fiquei contente de ter um esporte. Os resultados no esporte são melhores do que os meus resultados na escola. Mas sempre no esporte eu não estava aceito de simplesmente chegar a esse nível. Eu queria vencer bem o jogo, né? Eu não queria simplesmente vencer, eu queria vencer bem. E eu quero muito competitivo. Né? Muito competitivo. Tem o lado bom de ser competitivo no sentido de forçar você a melhorar, não é? Não é aquela coisa assim, daquela competição de você ser egoísta e querer tudo só para você ter um nome e simplesmente se esbanjar das coisas. Filho, vamos encerrar falando então assim dos seus projetos agora desse livro e eu também penso que o podcast também é um dos projetos. Termina falando sobre isso e então mais assunto, porque a vida só está começando para você, claro, né? Claro. Eu inclusive canto essa canção pro Titus, né? E nessa canção fala que o seu presente, o seu futuro está nas mãos do Senhor. É a única confiança que nós temos, é que a sua vida está nas mãos do Senhor, e com certeza o que você já fez, tanto de sacrifício ou de determinação para honrar o seu Pai Celestial, para honrar a Deus na sua pureza, na sua vida, no seu caráter, o seu pai não vai te deixar envergonhado, com certeza. Então eu comecei a escrever com idade muito jovem. Eu escrevia histórias curtas, eu coloquei eles em competições de escola, já ganhei algumas, e foi muito bom porque criou esse gosto desde pequeno. E hoje em dia eu voltei, eu estou escrevendo 2 livros na verdade, um livro que é mais como esse livro que eu falei, que é mais desse estilo, não de ensino, mas mais informativo, querendo beneficiar as vidas das pessoas. E outro livro de ficção, porque eu sempre gostei de escrever histórias, então estou escrevendo uma história mesmo. E ao mesmo tempo eu escrevo vários poemas e histórias curtas que eu coloco online, que estão livres para o público ler de graça. Qual que é o seu Instagram? Se às vezes tem alguma pessoa que quer te acompanhar. Meu Instagram é o meu nome mesmo, pode escrever aí. Titus, e né? também pode
para vocês que querem ler as historinhas e tal, que eu coloco tudo de graça online. Pode também colocar aí o link, que as pessoas podem acessar lá. E também tem um podcast chegando, esqueci de falar. Esse podcast é interessante porque nesses últimos dias eu sempre tive muito gosto de falar sobre as coisas atuais, sobre compartilhar. E eu senti que tem muitas vozes mais bem conhecidas do que a minha, né? Provavelmente com mais experiência, mas parece que nesse mundo hoje em dia parece que ninguém está falando, então eu falei, se ninguém está falando, eu vou falar. Então eu vou começar esse podcast para começar no final de julho. Parabéns. Então vai ser muito, Vamos muito estar almejando já para ouvir.